Muito good morning, muito bom dia para você que nos acompanha, para você do YouTube, do IPTV, Canavieira, Eliseu Martins, a nossa ilustríssima Juliana Cavalcante, Queimada Nova, ao meu ilustre lá de Belém do Pará, Gabriel André, Queimada Nova, muito bom dia, a Joyce, que nos acompanha com esse belíssimo trabalho, meu diretor, e a todos da Secretaria de Educação e do canal Educação. I'm back, estou de volta e vamos aí trabalhar depois aí desse momento, né, de sextou, e sextou é aqui no canal Educação. O objeto de trabalho, o objeto do conhecimento de hoje é o que chamamos de voices of verbs, as vozes verbais. Você sabia que as vozes verbais, elas também podem caracterizar o trabalho de determinados gêneros textuais? Como assim, professor? Ora, é muito comum, quando vai se operacionar um texto mais formal, preconizar a utilização da estrutura, né? Usar a estrutura da passive voice, da voz passiva. Por quê? Você vai dar um quê de serenidade, de formalidade, e você vai focar na ação que foi praticada. É cada vez mais comum a utilização tanto das vozes como do discurso direto e indireto, chamado reported speech, que foi um conteúdo a ser contemplado, né, durante as nossas aulas passadas e que volta a vigorar em futuros textos, pois nós também temos gêneros textuais que trabalham com esse tipo de discurso. Então, eu posso dizer criteriosamente que as vozes verbais, voices of the verbs, na língua inglesa, na English language, você vai se deparar com basicamente 3. A mais fácil delas é a voz reflexiva. O nome já sugere, né? Ela vai nos sugerir uma ação praticada pelo sujeito que vai voltar para ele mesmo. Nós temos a voz ativa, foco no praticante da ação, e nós temos a voz passiva, a ação fica em evidência. Essa que foi praticada pelo sujeito, que passou a ser o agente da passiva. Sujeito esse, digo, na voz ativa. Até aqui estamos ok? Então aí o Miguel Leão entrando aí conosco, né? Canavieira, Eliseu Martins, Miguel Leão, Queimada Nova. E aí vamos para essa linda morning, né? Essa linda morning, linda manhã de muito reading, text, voice of the verbs e, claro, resolução de questões durante as aulas. Lembrando que nós vamos aqui do slide que eu paro, né, ó, da resolução que eu parar, ó, resolução durante a aula. Então, ó, a última questão resolvida em diante, até a cartelinha final, você tem a tarefa para casa. Tá? Eu estou aqui verificando quantos slides por aula para eu já deixar dito para vocês, olha, do slide tal ao slide tal tem a tarefa para casa. Por que isso? Fica melhor e aí a gente passa a cobrar isso na aula da semana que vem. Então, por um exemplo, na semana que vem eu vou botar a resolução de questões da tarefa para casa. Eu vou escolher lá as questões, que eu deixei 3, 4, 5 questões, e aí eu trago para vocês, tá? Isso aqui um aluno me perguntou, professor, sempre fica tarefa para casa? Eu digo, sempre fica, por isso que os slides, eles são sempre assim contemplativos, de parte teórica e parte de resolução de questões para
termos a parte de resolução durante a aula e também aquela que vai ficar para casa. Então, já na próxima cartela de slide, isso aqui eu vou explicitar para vocês. Olha, do slide tal a slide tal é a tarefa para casa. Já sabendo, terceira série, que toda a aula introdutória da semana seguinte, eu começo por essa resolução de questões e aí voltamos para o objeto do conhecimento do plano de ensino inerente àquela data. Todo mundo entendeu como é que vai ser essa nossa linha de trabalho? Que é para ficar bem justaposto aqui para vocês. Então, hoje nós vamos estudar as vozes verbais, né? E óbvio, sempre nós vamos nos deparar com essa questão de textos e etc. Tá? Cai muito, mas muito mesmo, em vestibulares. É muito utilizado em textos diversos, tá? Então, Canavieira, Eliseu Martins, Miguel Leão, Queimada Nova, São Gonçalo do Piauí, atentai para a parte final dos slides. Ó. Eu parei no slide, vamos supor, parei no slide 35 de resolver questão. Então, já sei que a partir do slide 36 é a tarefa para casa até o final da cartela. Então, eu vou trazer esses mesmos slides no início da semana que vem, para resolver umas questões com vocês e aí a gente continua com o objeto de conhecimento do dia. Combinado? Então eu vou fazer perguntas na nossa próxima aula sobre essa tarefa para casa. Todo mundo entendeu? O pessoal aí de Canavieira, Eliseu Martins, Miguel Leão, Queimada Nova, São Gonçalo. Você que nos acompanha pelo chat aqui do YouTube, você que depois vai ver essa aula gravada, tem acesso a esse material, tá? Para a gente contemplar e treinar ainda mais as nossas questões, tá? Mas o que seria uma voz verbal? Agradecer aí a São Gonçalo pela presteza e a educação do feedback, para a gente poder ter a ciência de que vamos estar sendo recepcionados por vocês aí na escola, que tão prontamente nos responde. Muito obrigado, professor, professora e queridos alunos e alunas. Então, olha, o que é uma voz verbal? Vamos iniciar falando assim, né? Voice of the verb. Mas o que é essa voz verbal, professor? Como é que eu posso estar trabalhando com isso? As vozes verbais, elas podem ser identificadas a partir da análise do comportamento, né, do comportamento de quem? Do sujeito na oração, tá? Ela pode ser classificada? Pode. E nós temos 3 classificações, tá? Então, pay attention. Number 1, voz ativa. Number 2, voz passiva. Number 3, voz reflexiva. Das 3, eu falei para vocês que a mais tranquila é a voz reflexiva. Ah, eu vou fazer a minha prova, tenho que ficar atento a quê? Às estruturações, tá? Então, vamos começar da mais popular. Active voice, a voz ativa, ela tem como missão deixar em evidência o praticante da ação. Eu vou dizer, por um exemplo, que Joyce will paint the wall. Que a Joyce, ela pintará o muro. Ela vai pintar a parede. Joyce é workaholic, né? Ela gosta de trabalho, tá? E aí eu digo que Joyce, ela pintará o muro. Quem vai pintar o muro? A Joyce, essa que está aqui sinalizando conosco, em real time, em tempo real, tá? Aí a Joyce coloca, né, os seus trajes e vai pintar o muro. De repente, o marido da Joyce chega assim, ô, gente, cadê a Joyce? Ah, a Joyce está ali pintando o muro. Ah, ela está pintando o muro. Percebam, 2 situações diferentes, tempos diferentes, mas a mesma voz ativa, tá? A Joyce pintará o muro e a Joyce está pintando o muro, a parede, the wall. A partir do momento que eu digo, olha, eu digo para vocês que ela é corajosa, solzinho de meio-dia, né? E aí o marido dela, não, é workaholic. Por que você não está ajudando a Joyce? Porque eu estou aqui, ó, cuidando do bebê, né? Tem aqui 3 gatos, 2 cachorros, dá muito trabalho, né?
E aí, de repente, eu começo a dizer o seguinte: o muro será pintado por Joyce, porque ela está concorrendo a uma premiação de R$ 5.000. E o muro tem apenas 7 tijolos. Então, ela tira isso de letra, tá? Percebeu? O muro será pintado por Joyce. Eu tirei Joyce do foco, mas sim a ação que a Joyce está fazendo. Tá bom? Então, o muro está sendo pintado por Joyce. Olha lá a segunda frase. Ela está pintando o muro. Então, quando eu desloco esse sujeito, deixando em primeiro plano, aí eu estou falando da voz ativa. Mas quando eu o desloco para ele ser o agente, tá? E coloco em evidência o que ele está fazendo, o que ele faz, aí eu chamo de voz passiva. Gente, ficou tranquilo esse entendimento? Então vamos lá. Se não ficou, coloca aí no chat, tanto do IPTV como do YouTube, para eu atender aí a tua expectativa, combinado? Volto a referenciar pessoal de Canavieira, Eliseu Martins, né? Miguel Leão, Queimada Nova, Santana do Piauí, São Gonçalo, você que nos acompanha pelo chat aberto do YouTube, tá? Que aonde eu parar o slide de resolução de questão, vai ficar o restante desses slides para casa. Vocês vão printar, resolver, que eu vou começar esses slides na semana que vem, na aula de sexta-feira. Tirando aí as dúvidas, tá? Da tarefa para casa. E aí eu volto a trabalhar com vocês o conteúdo do dia, né? Que é o objeto do aprendizado. Então, gente, forma como o verbo se apresenta para indicar que a pessoa a que se refere é o agente da oração. Quando eu falo que ele é o agente da oração, é porque eu estou dizendo que é aquele que pratica a ação. Aquele que pratica a ação. Né? Joyce é com I ou é com Y? Então, ó, Joyce, assim. Aí eu vou dizer, ó, Joyce will paint the wall. A Joyce, ela pintará o muro. Tá? Aí eu vou dizer aqui, Joyce, ela, né? She will paint the wall. Quem vai pintar este muro? Ela, a Joyce. É o nosso sujeito. Cadê o nosso verbo principal? Tá aqui. Verbo principal é o verbo pintar, né? Professor, o que é isso aí antes do verbo paint, pintar? É o nosso auxiliar, pois em inglês nós não temos a desinência, alright? Eu preciso de um verbo que auxilia o verbo principal a atingir aquele momento da ação dentro da linha de acontecimento, da timeline. Agora eu já sei que aqui é um modal, e esse auxiliar, ele vai nos transmitir uma ideia de futuro. E agora ficou tranquilo, porque quem pinta, pinta alguma coisa. E aqui, o muro, a parede. Então, eu tenho aqui o objeto desse acontecimento. Pronto, tá aqui, ó. Joyce will paint the wall. A Joyce, ela pintará o muro. Tá? Quem vai praticar esta ação? Joyce. Ela está no foco. Certinho? Good morning. Welcome back. Thank you very much. Tá? Então, vamos adiante. Na voz ativa, senhores, a structure, sabe? Vai ficar alguma coisa assim, tranquilo. Hey, human race. What about you study with us? Because it's a public channel and it's a pleasure for me. It's an invite. I invite you now. Então,
By the way, pay attention, guy. Vamos lá? Uma frase na voz ativa, ela é composta de quê, senhores? Ela é o quê, ó? Sujeito, tá? Que aqui para não atrapalhar nossa linha de raciocínio, porque vocês vão fazer prova aí na tua cidade. Aquela prova que eu elaboro aqui, né? Você vai receber aí, pessoal de São Gonçalo, de Santana, né? E aí, depois a gente tem que visualizar isso, né? Então, ó, sujeito. Olha aí o verbo auxiliar, verbo principal e o objeto. Pronto. Primeira linha de conhecimento, tá? Primeira linha de conhecimento. I wish you the same, guy. Thank you very much. Então, primeira linha de conhecimento. Vamos lá? Jaspion is washing the dishes. O Jaspion is washing the dishes. Estou dizendo que o Jaspion está lavando o quê? As louças. A mesma coisa eu utilizei na frase anterior, dizendo que a Joyce pintará o muro. Tá? Ó, Joyce pintará o muro. Joyce will paint the wall. Joyce pintará a parede. Olha, quem vai fazer essas situações? Quem vai fazer essas situações? A presença do que chamamos de sujeito. O sujeito no foco, aí você já sabe que ele é o praticante da ação. Pronto, tranquilo. Tá? Olha aí, Jaspion está lavando as louças. Uma das inúmeras formas de você dizer que está lavando as louças. E aqui na região Nordeste, os trem, né? Vai ali lavar os trem, tá tudo sujo. O pessoal do interior gosta muito de usar isso. Não sei se você conhecia, Joyce. Né? Então, Jaspion está lavando as louças. Quem está praticando essas respectivas ações? Jaspion na segunda frase, Joyce, essa que está aqui sinalizando para você na primeira. Então, percebeu, gente? A voz ativa, ela é muito utilizada no nosso dia a dia, quando nós queremos enfocar, né, enfatizar o praticante da ação, não é isso? Pessoal de Baixa Grande do Ribeiro, pessoal de Canavieira, Eliseu Martins, Guaribas, tá? Miguel Leão, Queimada Nova, Santana do Piauí, São Gonçalo, exatamente, Gabriel. Tudo bem? Esses são os nossos praticantes da ação. Até aqui, senhores, estruturalmente ficou visual a manutenção da voz ativa. Alguma dúvida até aí? Então, quando você tem a voz ativa, eu tenho em evidência o praticante da ação, tá? Mas, professor, a voz ativa, ela por ser direta, já deixou bem claro, não é? Quem é o praticante da ação. Por isso que eu costumo ver a voz ativa, active voice, com mais frequência, né? É muito mais prático, não é verdade? A diferença entre a passiva e a ativa é que a voz ativa é caracterizada pela atuação do sujeito. Lembra lá? Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Vamos lá ver se vocês estão atentos. Tudo bom, Caiane? Lá de Santana do Piauí, turma terceira série A. Muito bom dia. Tá? Mande um abraço a todos os professores, professoras e a vocês, alunos maravilhosos aí de Santana do Piauí, terceira série A. Como é o nome, Caiane, da escola? Coloca aí para nós. Sejam muito bem-vindos, tá? Estou super amando a participação do pessoal de Santana do Piauí. Nos polos onde eu estou ministrando aula, sempre tem uma participação muito bacana. Eu sou afortunado, né? Tem o pessoal de Baixa Grande do Ribeiro, Canavieira, Eliseu Martins, né? Pessoal lá de São Gonçalo, são muito participativos. Queimada Nova, Miguel Leão, tá? Guaribas. Então, Canavieira, Eliseu Martins, Guaribas, olha, eu só tenho a agradecer, tá bom? Gabriel, lá de Belém do Pará, muito participativo, né? Bom, olha só. Gente, quando você se depara, né, a Unidade Escolar Joaquim Borges de Oliveira, né, que é a Caiane lá da terceira série A, juntamente com os meninos e as jovens, né, a jovem força
instrumentalizadora do Piauí está ali, estão estudando, se preparando, alguns fazendo curso técnico, outros terminando, né, o ensino médio, outros já focados para o dia 13 de novembro, que é o nosso encontro com o vestibular Enem, quem vai fazer, tá? Então, gente, ficou claro a estrutura aqui da nossa voz ativa, não é tranquila? Não é legalzinha? Mas e aí, professor, entre esse negócio de voz reflexiva, eu me atrapalho. Aí eu digo para você, don't worry. Fica tranquilo, né? Keep calm. Fica tranquilinho, mantenha calma. Olha só. Gente, primeiro, quando você ouvir falar nessa voz reflexiva, você vai ter que observar que nós teremos o seguinte como estrutura. Vou padronizar aqui uma resposta para você não esquecer nunca mais. Então, a dica, tip, é essa daqui. Você vai ter um subject, né? Você vai ter um subject. Você vai ter um main verb. Você vai ter aqui um main verb. E você vai ter aqui, nesse exato momento, um pronome chamado de pronome reflexivo. Olha só como é que é a cadência, tá? Então, você vai ter um subject, você vai ter um main verb e você vai ter um pronome reflexivo. Aí, depois você ouve falar numa coisa chamada de complemento. Alright? Pronto, é o primeiro point of view, né? Primeira coisa que você tem que ver. O primeiro step, primeiro passo que você tem que colocar na sua cabeça, na sua mind. Professor, então agora ficou tranquilo. Detalhe número 2. Esse pronome aqui, ó, esse sujeito, ele vai indexar, ou seja, ele vai correlacionar com esse pronome chamado de reflexivo. Tá? E basicamente você vai fazer essa leitura aqui, ó. Você vai começar a leitura assim, ó. Se fosse o verbo banhar, né? Eu iria dizer eu me banho. Não é assim? Então eu diria I wash myself. Né, ó? I wash myself. Eu me banho. Para ficar ainda mais enfático. I wash myself every single day. Eu me banho todo santo dia. Até aqui estamos juntos. Vocês perceberam essa setinha verdinha? Tá? E isso acontece por quê? Porque acontece, o que é que acontece? Acontece assim, por conta do que nós chamamos da voz reflexiva. A voz reflexiva, ela é esse acontecimento. Aí eu preciso, antes de avançar, perguntar a vocês. Até aqui todo mundo consegue acompanhar? Exatamente, Gabriel. Essa é muito tranquila de nós identificarmos, né? Tudo bom, Adriana? Adriana de Souza, lá de Isaías Coelho. Outra circunstância de participação maravilhosa aqui na terceira série. Quando eu encerro minha sexta-feira nesse horário aqui, o primeiro, que é a abertura das aulas, eu sempre saio assim realizado com a participação do pessoal aí de Isaías Coelho, a Adriana Souza sempre muito atenta. E estava faltando a que chegou, a Lana Ravena, que não gostava de inglês no início, mas que começou a treinar e hoje manda muito bem, tá? Good job, Alana Ravena, parabéns. E eu tenho muito orgulho de você pelo seu processo de superação, tá? Isso, Gabriel, tranquilo e calmo. Professor, o senhor pode nos dar uma outra dica para eu não ter, assim, tanta antipatia por esse conteúdo? Tá? Temos sim. Olha só, esse pronome reflexivo, para quem não é muito bom de pronome, cá entre nós é chato mesmo, né? É muito chatinho trabalhar com pronome, não é? Mas é por isso que eu estou aqui. É para tornar a tua vida mais easy, mais suscetível das coisas. Você vai lembrar que esse pronome que aqui está, dependendo do sujeito, ele vai ser terminado em self ou selves. Por que selves? Porque ele vai estar fazendo menção, referência à primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Érica, Fernanda, unbelievable!
You here again. Thank you very much. I miss you. Olha só, Érica Fernanda. Como você levar, Érica Fernanda? Gosta também muito do francês, juntamente com o Gabriel. Gosta do italiano. Que coisa boa, só coisas fantásticas. Então, vamos ver, para quem não lembrava desse pronome aqui, olha só a situação, olha como é bom, presta atenção, ó. Myself, daquela música, oh, by myself, eu não posso contar, não estou podendo cantar direito, porque a minha voz não está saindo, gente, estou voltando à linha de trabalho hoje, desde ontem, aliás, então olha só, olha como é que é o comportamento desse self. Ele vai estar interligado, ó, com o pronome sujeito que o deu origem. Ó. I, myself, you, yourself, he, himself, she, herself, it, itself. Entretanto, a partir da primeira do plural, meus ilustres, tá? Eu tenho selves. Olha só, olha os selves acontecendo, olha os selves acontecendo. Pois bem, esses são pronomes reflexivos, né? Exatamente, Érica. Ele é um conteúdo excelente e sempre está presente nos textos que gostam de ser contemplados nas nossas provas e nos vestibulares, tá? Então, gente, basicamente, a voz reflexiva vai ser sujeito mais o verbo chamado de verbo principal, tá? E esse pronome reflexivo terminado em self. E a leitura, ela é tal qual a nossa língua portuguesa. Você vai dizer assim, que o sujeito, ele vai lá no reflexivo, que faz uso do verbo. Basicamente, você tem esse caracalzinho aí, tranquilo, né? Tranquilo. Isso, Gabriel. Teve uns 2 simulados que eu percebi questões desse nível. Exatamente. Nós estamos afunilando para o conteúdo final do ensino médio, sem deixar de visualizar competências e habilidades pautadas lá no Enem do dia 13. Não é? Porque nós temos o preparatório, o Enem na estrada, as revisões do Enem pela Secretaria de Educação, mas aqui dentro, nossa temática sempre foi trabalhar com questões de vestibular, com questões de concursos, não é? Os mais variados possíveis, questões autorais. Então, contemplamos aqui também para você sempre estar muito bem focado. Além do mais, essa aula ela é reprisada via TV e tem um acompanhamento de vários alunos que trabalham, né? E gostam de botar para gravar e fazem a revisão. Então, estamos aqui juntinhos. Olha aí. I see myself in your eyes. Olha aí um exemplo tranquilo. I see myself in your eyes. I see myself. Você percebeu os dois que estão aqui sublinhados? Olha aqui o pronome, e é por conta desse pronome está aparecendo depois desse main verb, é que eu tenho o myself. Tá? Então, ó, eu me vejo. Eu me vejo, né? I see myself. Eu me vejo in your eyes. E que olhos lindos, viu? Eu me vejo nos seus olhos. Ah, eu queria estar me vendo nesses olhos aí, que a minha digníssima senhora esposa, que daqui a pouco ela fica vendo as minhas aulas, ela diga, eu vi aquela mulher lá dos olhos bonitos, eu digo, mas nada se compara aos seus. Tá? Então, nada de stress, né? Então, olha só. I see myself. Eu me vejo in your eyes, nos seus olhos. E a tradução perfeita é de Gabriel. Ah, professor, se caísse uma sentença dessa dentro de um texto, eu queria colocar para aquele que vai ler, para aquele que vai me ouvir, que essa ação eu pratiquei e sofri os efeitos dessa ação. Ah, se pedisse para classificar, aí seria uma voz reflexiva. Como é que eu faço para reconhecer essa voz reflexiva? Porque eu vou ter sujeito, vou ter um verbo principal e eu vou ter um pronome terminado em self ou selves. Até aqui, tudo bacana. Os ilustres aí dos polos que estão nos acompanhando. Tudo bom, Santa Rosa do Piauí? Alana,
Top, bacana. Santa Rosa do Piauí que tem um professor por nome de Leonardo, professor de biologia, né? Tive o privilégio de ser professor dele e hoje ele é professor, isso é muito bacana. Olha aí as gerações. Vamos adiante, meus ilustres. E a tão temida passive voice. Gente, a voz passiva, ela é muito sossegadinha. O problema dela é que ela vai interagir diretamente com algumas situações temporais. E aí o aluno, ele precisa estar atento a essas transformações temporais. Aonde? Em cima do verbo mais problemático de toda uma era, né? Do people aqui do Brasil. O people aqui em Brasil, que está em inglês, ele tem trouble com um verbo chamado de to be. O verbo to be é problemático na vida dos nossos queridões, das nossas queridonas. Ah, professor, você quer matar uma turma de início de ano de raiva? É colocar, eu faço de propósito, digo, ó, primeiro conteúdo, verbo to be. Eu vejo a galera empolvorosa e dizendo, não acredito. Minha vida toda usando o verbo to be. E eu digo, e não aprendeu. Problema desse tempo verbal todinho aqui, pode colocar, é o verbo to be. O verbo to be ele é problemático. E eu vou já explicar para quê. E por que isso acontece. Bom, a passive voice ela é usada em inglês quando nós desejamos enfatizar em uma oração o receptor da ação. Isto é, o objeto da voz ativa. Então, aqui ele deu o primeiro passo para o feitio de uma voz passiva. Eu vou pegar o objeto da voz ativa e transformá-lo no sujeito da passiva. É o primeiro item. Tá? Que na voz passiva encontra-se na posição de sujeito paciente. Olha só. Então, nós passamos uma vida, né, Érica, estudando, né, quinta, sexto, sétimo, oitavo, nono ano. Alguns materiais de nível nacional que usamos aqui também, primeira, segunda série do ensino médio, eles trabalham o verbo to be, que é muito importante para várias outras situações de conteúdo, de objeto de aprendizado. Então, como é que seria essa voz passiva, a estruturação? Né? Um sujeito paciente, mais um verbo auxiliar. Olha aqui, tadã, verbo to be. Esse verbo auxiliar, que é o verbo to be, ele vem no mesmo tempo verbal do verbo principal da voz ativa. Aqui é onde começa o probleminha. Eu preciso ligar esse antigo objeto da ativa, hoje sujeito na passiva, com o verbo principal no particípio passado. Porque o verbo no particípio passado eu não consigo identificar quem praticou. Olha, me diga, eu consigo verificar quem praticou essa ação se eu digo só isso, olha, estudado, trabalhado, visto, comido, caminhado, cantado. E aí, eu consigo identificar? Eu não consigo. Então, eu preciso ligar esse novo sujeito ao que fora praticado. É por isso que você vai ter a sequência: objeto da ativa, sujeito na passiva, verbo auxiliar be no mesmo tempo do verbo principal da ativa, verbo principal da passiva é o mesmo verbo principal da ativa no particípio passado. E o sujeito da ativa, ele vai para a passiva se transformando em agente da passiva, antecedido pela preposição by, que é aquele by. E os verbos, professor, sempre vai estar no particípio, na passiva? Sim, meu ilustríssimo Gabriel André. Na passiva, depois do verbo to be, ele vai ser contemplado na voz, no particípio passado. Isso na voz passiva.
Na ativa, eu posso ter verbos também no particípio? Sim, porque eu tenho tempos verbais que trabalham com o particípio, tá? Por exemplo, o present perfect, o presente perfeito. O verbo principal está no particípio. O past perfect, o passado perfeito. Sim, o verbo principal está no particípio. E assim sucessivamente. Tá bom? E professor, então eu posso dizer que the wall, olha só a nossa workaholic, o muro, a parede, né? The wall will be, vai ser pintado, will be painted. Ó, vai ser pintado by her, né? Por ela, a Joyce, que é uma workaholic, uma pessoa que adora trabalhar. Percebeu? Quem ficou em evidência nessa sentença? The wall will be painted by her, by Joyce. Quem ficou em evidência? Ficou em evidência o que ela vai fazer. Olha lá. Será pintado, não é? Será pintado. Então, aqui nós temos uma voz passiva. Então, como é que ficaria a voz passiva de Jáspio está lavando as louças, né? Jáspio está lavando as louças. Eu colocaria aqui, the dishes, olha, as louças estão sendo lavadas, ó, lavadas. Por quem? By him, pelo Jaspion. Olha aí, dupla dinâmica JJ. Joyce, Jaspion, Jaspion, Joyce. Né? Perceberam, gente? Em ambas, eu tenho a presença desse verbo. Olha o verbo ligando aí, o verbo conectando, tá? Gente, is that clear? Ficou claro? Vai anotando aí. Isso aqui eu não tenho esperança de a gente aprender de uma única vez, não. Mas olha um exemplo aqui que eu tenho para você. Tá? Um pouco mais de 18 minutos aí da nossa aula. Passa rápido aqui a aula com vocês, porque vocês são assim bem atentos. Mas o meu interesse é saber que se vocês estão conseguindo compreender qual é o enfoque, né, de cada um desses materiais. Olha a passive voice. Olha aqui o que é que está tranquilo aqui. Né? Eu estou dizendo que the ball was thrown by Jill. Perceberam? A bola, ela foi arremessada por Jill. Professor, se fosse para eu reconhecer, se caísse uma questão na minha prova, no meu simulado, ou um vestibular um pouco mais conteudista, as traduções teriam que ter esse rapazinho aqui, né, que é esse verbo que vai ligar o novo sujeito ao praticado. Então, você tem o verbo arremessar, né? Ó, arremessar. Esse aqui é o verbo arremessar. A grafia dele é assim, ó. Arremessar, né? Arremessar. Certinho? Ali é o particípio dele irregular. Professor, será que tem algum tipo de questão de vestibular que pede para que eu complete com a forma correta do verbo? Gente, nós temos vestibulares os mais variados possíveis, desde verdadeiro ou falso, somatório, tá? Nós temos vestibulares que, dependendo da área, eles são aquelas questões que você tem que responder, que é chamada de segunda etapa, tudo bem? Vai depender da propositura de trabalho, do que está previsto no edital. Então, hoje, nós trabalhamos, né, com competência de área número 2, habilidade 5, 6, 7 e 8. E dentro da habilidade 7, ele vai trabalhar questões inerentes ao texto e vai trabalhar também com o reconhecimento dessas estruturas. Então, não ache você que vai escapar desse tipo de situação. Tá? Até mesmo uma situação vocabular tematizada, que é a habilidade 5. Esse vestibular passado caíram 2 questões com essa habilidade. Então, o nome já diz, ela vai exigir que nós tenhamos esse tipo de preparo, né? de instrumentalizar, de fazer o scanning, o skimming, né? Para que você possa compreender, de acordo com o tema, o posicionamento daquele vocábulo destacado. Então, resumindo aí, vamos lá.
Eu vou dizer que the dog ate my cake. O cachorrinho, ele comeu o meu bolo. E nem pode, né? Nem pode. Se for de chocolate, então, never. Nem pense, porque chocolate mata o animal. My cake was eaten. O meu bolo ele foi devorado, ele foi comido. Tá? Então, olha aí a primeira tradução. O cachorro comeu o meu bolo. O meu bolo ele foi comido pelo my dog, pelo meu cachorro, né? Exatamente. O que que deu aqui a anotar? Vamos lá. Esse menino, ele é o passado do verbo eat, que é o verbo comer, nham nham. Ó, é o passado dele. Foi por conta disso que surgiu a necessidade de um verbo auxiliar to be no passado e ficou was. E você poderia me perguntar, e por que que não ficou were, que é passado, porque cake está no singular, tá? Então você tem aqui, criteriosamente, esses passos, você transforma o sujeito da ativa, o objeto da ativa, no sujeito da passiva. Quando você vai atribuir o uso do to be verb, você tem que ter esse cuidado. Pay attention, se o novo sujeito é singular ou plural. Tá? Então, olha o nosso poderoso resumão. Olha lá. Active voice, eu tenho o sujeito, ele é o executor da ação. A reflexive voice, o sujeito, ele é o executor, mas também é o receptor da ação. Ele pratica e recebe, agente-paciente. Passive voice, o objeto é o receptor da ação e ela está centrada nele, ou seja, você vai olhar para a action, né, para a ação que foi desenvolvida pelo verbo. Stay tuned, né? Fica ligadinho, stay tuned. Vamos praticar? Olha o primeiro item aí. Olha o primeiro item. Let's go, guys and girls, pay attention. Vamos lá? Eu posso dizer, só olhando pelo sombreamento do texto, eu posso dizer qual é a origem desse texto? E quando eu me refiro à origem, eu refaço. Eu posso dizer se esse texto ele é escrito, eu posso dizer se esse texto é digital, eu posso dizer se aí é uma receita, se é uma música, eu posso dizer se esse texto é uma chamada de jornal, o que é, né? É o primeiro contato, você abriu seu simulado, você abriu sua prova, você vai olhar se eu posso identificar, né? Olha, professor, aqui pela fonte eu não tenho como identificar, porque a fonte ela só me disse que foi originada do Google. Então eu já tenho uma certeza. Qual é a certeza? Que aí é uma imagem. Tá? Já é uma pista, né? Outro detalhe, pela composição da chamada, eu tenho que observar o conteúdo. Esse conteúdo, ele é positivo ou negativo? Ele é bom ou ruim? Né? Eu consigo visualizar que tem uma pauta de negatividade, porque eu já vejo que aqui tem, né, ó, olha só, CSI, tem aqui a CSI, né, ó, CSI, nome daquela série, né, CSI, eu percebo que é algo negativo, porque nós temos uma cena de investigação criminal. CSI. Aí tem essas fitas amarelas que eles colocam, né? O nome do departamento de polícia e ainda tem aquela mensagem bem convidativa. Don't cross. Não ultrapasse. CSI. Cena de investigação criminal. Estão ali na coleta das clues. O que é isso aqui, gente? O que é isso aqui? Eles estão coletando o quê? Né? O que é isso aqui, gente? O que é? Money. Então, ó, muitas o quê? Pistas, muitas pistas, muito material a ser trabalhado. Exatamente. Pronto. Olha só, eu peguei esse conhecimentozinho básico, agora eu vou olhar a estruturação. Eu tenho have not, been,
e tenho found, tá? Então, eu tenho aqui, ó, primeiro momento, a presença do subject. Segundo momento, eu tenho o auxiliary, ele está na sua forma negativa. Eu tenho um verb, que é auxiliar, e eu tenho o main verb, esse main verb que ele está no PP. Isso aí não é parcial e promorar, não, isso é particípio passado. Certinho? Professor, então essa estruturação aqui é a passiva. Ela é mais formal. Ela não está indicando quem roubou, mas ela está falando o que fizeram perfeitamente. Olha como vocês estão aí reconhecendo. Agora nós dissecamos esse primeiro momento, né? E aí eu vou para o segundo momento. Vamos lá. Novamente, né? Muitas pistas. Qualidade de sujeito, verbo que vai ligar, um verbo no particípio, também está na sua forma passiva. Que muitas pistas elas foram deixadas aonde? No banco. Tá? Então, os ladrões de banco, tá, não foram encontrados. Muitas pistas foram deixadas no banco. Qual é o gênero do texto? Seria uma pergunta de vestibular das nossas provas. É muito comum hoje em dia ele perguntar pelo gênero textual, pelo tipo textual, para saber se você tem o domínio dessas características. Tá? Qual voz verbal foi utilizada no título do texto? É voz ativa? É passiva? É reflexiva? Qual é a intenção comunicativa do texto? Ou seja, o texto ele foi orquestrado com essas estruturas, ele foi feito com essas estruturas, com qual finalidade? Tá? Eu estou vendo aí várias respostas legais, hein? A construção que origina o título é formal ou informal? Justifique. Olha só. Guys, peoplezinhos de meu coração que não está e partiu. Né? Espera só. Estou muito feliz com vocês aí, as respostas. Está faltando o pessoal também aí do IPTV responder. Né? Primeira aula, sexta-feira, vocês estão com sono, mas acordai. Tá? Vamos lá. Olha só. Só resposta linda e maravilhosa. Pronto. Então, quem está prestando atenção, show de bola. Né? É uma headline, é uma news, né? É uma headline, tá? Vocês colocaram newspaper, né? Mas é uma headline, é uma manchete de jornal, é aquela que chama a gente, né? A atenção para dizer assim, eu quero ler. Joyce foi a ganhadora da Mega Sena acumulada de 170 milhões. Ah, eu ia passar assim, uau! Oi, Joyce, amiga! Me dá aí 2 milhões. Percebam. Eu ia passar despercebido, mas eu vi o nome Joyce que me chamou a atenção e a manchete. Né? Mas é brincadeira isso, viu, gente? Igual uma manchete que eu peguei de um jornal norte-americano falando do ganhador da Mega Sena que foi assassinado aqui, no Brasil. E que os filhos estão escondidos com medo de... que são os herdeiros direto, né? Ganhou mais de 47 milhões. Gente, são textos do nosso dia a dia que caem no vestibular, você pode ter certeza. Então, você que gosta de fazer prova de redação, de participar das aulas de geopolítica, de história, de atualidade, quando você vai fazer inglês ou espanhol, você já tem meio caminho andado. Então, quanto mais você pratica essas modalidades aqui, você entra num automático. E eu tenho certeza que você vai fechar ou a nossa prova bimestral, né? Ou o Enem com 5 questões. Normalmente, aqui nós temos alunos que fecham essas 5 questões. Eu acho lindo demais quando passa o vestibular e o aluno coloca lá as mensagens do coração lá no meu Instagram e dizendo, professor, me lembrei das nossas aulas. É como se eu estivesse fazendo as nossas provas. Por quê? Nós trabalhamos com competências, habilidades e competências. Então, não tem como dar errado. Olha o show de resposta de vocês. Tá? Olha o show de resposta de vocês. Ah, professor, vamos mais para frente. Vamos lá. E agora, senhores? Resposta. Trivia.
Trivia. Qual é a cozinha que você escolheria para dizer que Harry Potter Series, né, a série do Harry Potter, ela foi escrita por quem? Por J.K. Rowling. Inclusive sofreu uma ameaça seríssima, não foi? Ela foi defender um outro colega que tinha sofrido uma ameaça, ela também foi ameaçada. Vou trazer esse texto para vocês. Muito bem. Olha só, letra B de bolacha. Letra B de bolacha. Parabéns, São Gonçalo. Parabéns aí, Gabriel, Érica, Alana Ravena. Letra B de bolacha. Lembrando que aqui nós temos o verbo escrever. Escrever, né? O passado dele é esse e o particípio passado é esse rapaz aqui. Esse é o verbo escrever. É o verbo escrever. Muito bem. Foi escrita. Vamos para a próxima linha de desafio. Lembrando que vai ficar atividades para casa. E aí, Érica, Fernanda, Gabriel, Alana, não é? O pessoal lá de Isaías Coelho, tá? Adriana. Pessoal de São Gonçalo, Baixa Grande do Ribeiro, Canavieiras, Eliseu Martins, Guaribas, Miguel Leão, Queimada Nova, Santana do Piauí, São Gonçalo e Santa Rosa. Na aula da semana que vem, nós vamos dar continuidade à resolução de exercícios que ficam para casa. Vou tirar umas dúvidas, né? E aí eu vou mostrar para vocês outras aplicações desse conteúdo com competência e habilidade dentro de textos para vocês verem como é o comportamento disso. Então, primeiro, eu faço a revisão da base para não ficar o teorema de Chutágoras, não é? E aí eu consigo unificar todos os alunos. Como? Tem aquele aluno que já sabia do conteúdo, tem aquele aluno que não gosta do idioma, mas a gente tem que fazer prova e eu tenho que trabalhar de uma maneira bem tranquila para que você não bloqueie essas informações. E tem aquele aluno que está se desenvolvendo. Então, eu tenho que trabalhar assim para todos vocês. Alright? Então, vamos lá. Deixa de ser lazier, né? Deixa lazy de preguiça. Deixa a preguiça, né, de lado e come on with me. Venha comigo. Então, vamos lá. Quem são aí as vozes passivas e quem são as vozes ativas? Vamos por coloração. Né? Por exemplo, esse number one aqui, ó, esse número 1 aqui, ele está na qualidade de voz ativa ou voz passiva? Tá? Aí vamos aqui, o número 2, o vermelhinho 3, o verdinho 4, o amarelinho queimado, que eu sou dessa época, 5. Esse tom mais escuro, 6. Esse outro verde aqui, vamos apelidá-lo de 7. Tá? Esse outro 8. Esse aqui, linda essa cor, 9. E esse azul, que é a minha preferida, 10. E aí, o que vocês acham? Então, olha, posteriori, eu vou deixar aqui para vocês a resposta, para vocês terem acesso. Isso aí, ó, printa essa tela depois, tá? Então, seria aqui, ó, todas as passivas, só para vocês verificarem que a estrutura, ela é idêntica quando se quer valorizar a ação ou se quer valorizar o praticante da ação, certo? Então, olha só, todas elas aqui, ó. E, gente, não esqueça que eu deixei aqui, olha a dica. Olha a dica aí. Você vai acessar wordwall.net e lá tem vários jogos interessantes para vocês fazerem em tempo real. Tem com música, você escolhe o conteúdo, você escolhe quanto tempo, tem com vocabulário, tá? Olha só, e é 0800, você pode acessar, tá? E praticar. O importante é praticar. Então, senhores, a partir do slide 25, você tem aí o para casa, tá? Olha aí o para casa a partir do slide 25. Então,
os primeiros momentos da sexta-feira que vem, nós vamos fazer aí a leitura de algumas questões do Para Casa, slide 25, para nós treinarmos, tá bom? Professor, é a mesma linha de raciocínio? É sim. Tá? Então, vou responder algumas questões a partir do slide 25, que é para casa, e aí eu vou mostrar, ei, gente, olha como é que se comporta aqui num concurso, olha como é que é isso aqui num vestibular, tá? Para você treinar. Gente, não é que fique mais fácil, é você que fica mais bem treinado, mais maduro. E lembrando que amanhã, sábado letivo, tá? Sábado letivo. De manhã, com o nosso ilustríssimo professor Adriano Alcântara, porque eu ainda estava, né, de atestado, não tive como gravar as aulas porque não podia. Mas amanhã ele vai ministrar essas aulas para vocês. Eu só estou no turno da noite até as 22h30. Thank you very much. See you guys and girls. Bye.